Olá, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou Viviane, sou engenheira de estudos energéticos da programação diária e vou estar aqui com vocês durante toda a reunião. A gente, como de costume, né, tá com a nossa apresentação dividida em 3 blocos, onde no intervalo entre cada bloco a gente vai ter uma pausa de 5 minutos para as perguntas, né, e ao retorno a gente responde as perguntas do bloco anterior e posteriormente a gente parte para as novas apresentações. Então o primeiro bloco a gente, vai apresentar previsão meteorológica, a previsão e a operação hidráulica e os estudos prospectivos. E no segundo bloco, a previsão de carga, né, para o PMO e revisão semanal, e os limites elétricos e principais intervenções elétricas. E no terceiro bloco, a gente apresenta as intervenções energéticas relevantes, os resultados do PMO e a política operativa. Então, eu vou iniciar nossa reunião chamando a Heloísa para fazer a previsão meteorológica para a gente. Por favor, Heloísa. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela só um instante. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. Pertinho, Heloísa. Primeiro, começando falando sobre a semana operativa atual, sobre as condições que atuaram nessa semana. No início da semana, a gente teve a passagem de uma frente fria pela região sul e seguindo para a região sudeste pelo litoral. Essa frente fria ela ocasionou precipitação nas bacias do Uruguai, do Jacuí e do Taquariantas dentro da média para o Iguaçu e para Incremental de Itaipu. Essa precipitação que ocorreu, ela ficou entre a média e abaixo da média semanal. É, Também ocorreu a precipitação em alguns pontos isolados das bacias do Tietê e do Grande ao longo da semana. Para a região norte, o que predominou foi as pancadas de chuvas, principalmente na bacia do Rio Madeira, Xingu, Tapajós e em pontos isolados de Tocantins. É, com essa passagem da frente fria, durante a semana, as temperaturas do ar média máxima se manteve estável para essa semana operativa. No entanto, no início da semana a gente teve temperaturas muito elevadas na região sudeste e sul. No entanto, com a passagem dessa frente fria, houve um declínio acentuado de temperatura, o que deixou a temperatura do ar média máxima estável em comparação à semana operativa anterior. A radiação solar, ela se manteve. Ocorreu um declínio da radiação solar durante essa semana operativa em São Paulo, em Minas Gerais, por conta dessa passagem da frente fria. Aí também com a atuação de um cavado que ocorreu esse declínio esse aumento de nebulosidade em São Paulo e em Minas Gerais, durante essa semana operativa em comparação à semana operativa anterior. Para a velocidade do vento se manteve estável, porque as frentes frias elas não conseguiram chegar até a região Nordeste, então houve a permanência do sistema, o anticiclone do Atlântico Sul, próximo da região Nordeste, com os ventos intensificados nessa região. Para a próxima semana operativa, a previsão de precipitação do dia 11 até o dia 17 de outubro é de que ocorra uma nova frente fria chegando à região sul no início da semana operativa, e essa frente fria ela vai avançar para a região sudeste, com totais para as bacias da região sul próximos ao observado durante a semana operativa atual, e também vamos ter precipitação nas bacias do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com uma precipitação dentro da média para esses subsistemas, para essas bacias. Além disso, também vai predominar as pancadas de chuva na região norte, no Madeira, no Xingu, no Tapajós e também no Tocantins. Com essa passagem da frente fria, a temperatura do ar máximo ela deve se manter estável, com temperaturas um pouquinho mais elevadas no início da semana e um declínio ao longo da semana, parecido com o que aconteceu durante a semana operativa atual. No entanto, com uma amplitude menor
desse declínio. Para Curitiba, a temperatura do ar máximo ela deve se manter, deve ficar em elevação, uma tendência de elevação. Com essa passagem, esse avanço da frente fria para a região sudeste, a radiação solar ela deve ter um aumento de nebulosidade em São Paulo e em Minas Gerais. Na região nordeste se mantém estável e a velocidade do vento se mantém estável também para a região nordeste ao longo da próxima semana operativa. Finalizo aqui a minha apresentação e te devolvo a palavra, Viviane. Obrigada, Heloísa. Eu vou então chamar agora o Arthur para falar para a gente, mostrar um panorama da previsão hidrológica. Por favor, Arthur. Muito obrigado, Viviane. Boa tarde a todos. Eu vou dar início então à apresentação sobre a previsão hidrológica, começando com o acompanhamento de ENAs para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. O que a gente vem verificando desde o mês de agosto é uma condição geral de recessão. A gente teve um episódio no fim do mês de setembro com aumento da energia natural fluente que foi seguido de recessão. E a expectativa agora para as próximas semanas operativas é de um aumento da energia natural fluente. A gente ainda tem verificado e previsto valores abaixo da média. A previsão mensal para o mês de outubro fica em 55% da MLT. Isso representa o segundo percentil para este mês. Dando enfoque nas bacias, a gente tem aqui no Grande um aumento mais expressivo na próxima semana operativa, que vai ser seguido de uma leve redução e mais estabilidade, ainda bem abaixo da média. A previsão mensal fica em 44% da MLT, sendo o quarto percentil para essa bacia. O Paranaíba, o Paranapanema e o Paraná, a gente tem tendências de aumento durante todo o horizonte da previsão. E com isso, apesar dessa tendência de aumento, a gente ainda está com previsão para valores abaixo da média de longo termo. O Paranaíba com 50% MLT, sendo o quarto percentil. O Paranapanema com 39% da média de longo termo, sendo o 11º percentil. E o Paraná com 53% MLT para o mês de outubro, sendo o quinto percentil. Para o subsistema sul, a gente já vem em uma condição melhor. A gente verificou nos meses de agosto boa parte do tempo ainda acima da média de longo termo. Nos meses de setembro também vários episódios que ultrapassaram a média significativamente. No momento a gente está acima da média, com expectativa de valores abaixo dessa média por pouco tempo, quando a gente volta a ter episódios que vão indicar esse aumento da energia natural fluente. Em termos gerais, a gente fica acima da média, com 115% dela, e isso representa o 69º percentil do histórico para o mês de outubro, em termos de energia natural afluente. Olhando para as bacias, o Iguaçu a gente tem verificado valores abaixo da média, mas a expectativa é que a gente entre em ascensão e ultrapasse a média em termos diários. Em termos mensais, a gente vai ficar muito próximo, com 95% da MLT, isso sendo o P54. Na bacia do Rio Jacuí, contrário ao Iguaçu, a gente está constantemente acima da média de longo termo. As previsões indicam pontualmente valores que ficam abaixo dessa média, mas a expectativa mensal é de 144% MLT de N, sendo o percentil 77. Já na bacia do Rio Uruguai, semelhante ao Jacuí, a gente tem valores acima da média em praticamente todo o horizonte dos meses de setembro e o que vem verificado em outubro. A expectativa é de leve redução para valores abaixo da média nos próximos dias, mas já vai ser seguido de uma expectativa de aumento da energia natural fluente. Com isso, a previsão mensal fica em 134% da MLT, sendo o P76. Para o subsistema Nordeste, a gente tem uma condição de leve recessão, praticamente estabilidade. A previsão mensal continua com esse indicativo de redução das vazões e da energia natural fluente. Com isso, a expectativa mensal é de 35% da MLT, sendo o quarto percentil no histórico para o mês de outubro, em termos de energia natural fluente. Já para o subsistema norte, a gente vem em uma condição de recessão abaixo da média. A expectativa agora é de uma mudança dessa característica de recessão, com uma tendência de aumento, ainda com valores abaixo da média, mas se aproximando mais dela. Com isso, a previsão mensal fica em 65% do MLT, sendo o 13º percentil no histórico para o mês de outubro.
E falando da bacia do Tocantins, a gente tem uma expectativa bem significativa de aumento nas próximas semanas. A gente está agora no patamar de 32% da média em termos de ENA. A previsão mensal está em 62% de MLT agora, sendo o 16º percentil. Tendo um panorama para a próxima semana especificamente, alguns pontos de destaque a gente pode citar aqui na porção Nordeste, principalmente na bacia do Rio São Francisco e no Paraguaçu, com previsão abaixo de 40% da MLT. E aqui também no Jequitinhonha, Mucuri e Doce, a gente tem valores previstos também abaixo de 40% da média. Em por cento MLT, o Uruguai e o Iguaçu com previsões entre 80% e 120% MLT. E mais acima a gente tem o Jari e o Araguari com previsões entre 80% e 120% da MLT. É, em maior parte, né, a gente está com previsões entre 80% e 40%. Falando da evolução da ENA mensal, o que a gente tem, comparando aqui setembro com outubro, é um subsistema sul com valores superiores em termos de ENA, quando comparado com o Sudeste, com uma tendência de aumento, o Sudeste também com uma leve tendência de aumento, o Norte com um aumento muito pequeno, mas ainda já com esse indício de aumento, e o Nordeste com um comportamento mais estável. E falando da evolução da previsão mensal, a gente consegue ver grande variabilidade durante o mês de outubro, principalmente pelas incertezas que a gente tem nesse período de transição de período seco para período úmido, aqui com destaque para o Sudeste, que começou o PML com 65% sendo previsto para o mês de outubro, e agora a gente está em 55% da MLT. Com isso, eu encerro minha apresentação e devolvo a palavra para você, Viviane, e fico à disposição em caso de dúvidas. Obrigado. Muito obrigada a você também, Arthur. Agora a gente vai falar um pouco da operação hidráulica. Vou chamar o Leonardo. Boa tarde, Léo. Por Boa favor, tarde, passa a Vivi. palavra. Muito boa tarde a todos e a todas. Vou colocar a apresentação em tela. Eu imagino que vocês já devam ver a minha apresentação. Boa tarde a todos e a todas, novamente. Falar um pouquinho da operação hidráulica. Primeiro, a gente traz as salas de crise de acompanhamento da ANA, capitaneadas lá pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa semana a gente teve a sala do São Francisco no dia 7/10 e também do Sul ontem no dia 9/10. A Paranapanema, a próxima está marcada aí para o dia finalzinho de outubro, 22 de outubro. O Paraná, 30 de outubro também. Tocantins na próxima semana, dia 15 de outubro. O Norte, já no final, no iniciozinho de novembro, 5 de novembro. E do Paraguai, Alto Paraguai, a Bacia do Pantanal, a próxima está marcada aí para o dia 7/11, tá? Começando com os destaques, o que a gente levou lá para a sala do São Francisco, é sempre bom lembrar que essas reuniões são gravadas e estão disponibilizadas no canal da Ana lá no YouTube, tá bom? Então, quem tiver interesse de ver na íntegra o que foi apresentado, pode visitar a gravação da reunião. Nessa reunião do São Francisco, a gente levou um pouco da expectativa dos reservatórios, de como vai estar a operação dos reservatórios, tanto de Três Marias quanto de Sobradinho. Para Três Marias, a gente foram dois cenários, tanto Três Marias quanto Sobradinho, foram três cenários de afluência, dois cenários de afluência, um superior e um inferior, e a política não mudou, tá? Então, a política de defluência não mudou para Três Marias, 420 metros cúbicos, tanto para outubro quanto para novembro, e aí o que tem, a mudança que a gente tem é exatamente dependendo do cenário de afluência. Então, Três Marias segue com uma tendência de recessão, né, de redução do seu armazenamento. No cenário superior, a partir de novembro, há uma pequena ganho de armazenamento, há um pequeno aumento no armazenamento, mas no cenário inferior, a gente continua com a tendência de recessão dos recursos armazenados no reservatório de Três Marias, tá? Sobradinho, 830 metros cúbicos por segundo para outubro, e novembro, 830 também, sem mudança na política operativa, mudança só na vazão afluente, no cenário de vazão afluente utilizado nos dois cenários. Para Sobradinho, o que a gente tem é uma manutenção dessa tendência de queda dos recursos, de maneira geral. No cenário superior, há até uma leve
recuperação, praticamente o reservatório anda de lado, tá? Então, no cenário superior, mas no cenário inferior, há a manutenção, então, da recessão do reservatório, a manutenção do uso dos recursos que estavam armazenados no reservatório de Sobradinho, tá? Lembrando que essa previsão, esse cenário vai até aí o iniciozinho de dezembro. Passando aqui para o sul, a gente mostra um pouco da evolução de como tem sido os reservatórios do sul. A colega Luísa já falou um pouquinho das precipitações que têm ocorrido lá. De maneira geral, a região sul está com os armazenamentos bastante cheios, praticamente quase todos os reservatórios ali operando acima de 90%, quase próximo de 100% do seu volume útil. No Iguaçu, a gente traz o destaque para os dois principais reservatórios, GB Munhoz, Foz do Areia, lá na cabeceira da bacia, e Salto Santiago, ali um pouquinho na porção mais mediana da bacia. Então, os dois reservatórios também operando com ótimas condições, acima de 90% de armazenamento. O Rio Uruguai, na bacia do Rio Uruguai, Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho, muito similar, também quase todos os reservatórios, aí, os três reservatórios operando acima de 90% do volume armazenado. Na bacia do Jacuí, a gente tem Ernestina nessa condição mais favorável, acima de 100% do volume útil, e Passo Real está em 70%, mas porque está respeitando o volume de espera declarado, cadastrado lá para Passo Real. Então, também está no máximo que é possível ser operado nesse momento, tá? Seguindo um pouco, a gente traz agora informações de Colíder, lá na usina de Colíder, lá no Rio Telespires. Não há novidades quanto a essa operação. Desde quando foi observado problemas ali na galeria de drenagem, a montante do barramento, a usina entrou no estado de alerta, segundo o plano de ação de emergência, né, segurança de barragem. Contudo, não caracteriza uma situação emergencial, tá? Só uma situação de alerta. Desde 14 aí de agosto, a gente reduziu, por solicitação do empreendedor, reduziu o nível do reservatório de Colíder, vem operando desde então nas cotas mínimas 266,10 e na cota máxima 266,20, lembrando que a normal, o nível máximo normal é 272 e o mínimo normal é 271,40, tá? Hoje, no início do dia, a gente estava aí perto da 266,13 e a informação que a gente tem é que deve permanecer com essas variações de máximo e mínimo de cota do reservatório, pelo menos até o dia 17 de outubro, até sexta-feira da próxima semana, conforme os FSARHs 8755 e 8756, tá bom? E de maneira geral, o ONS vem aí coordenando a cascata, vem realizando reuniões com os agentes para coordenar a cascata. E por fim, a gente traz um pouquinho a operação de UPA Porto Primavera. Ficamos até meados de agosto, até o finalzinho de agosto, com a geração, com a defluência reduzida, tanto em Jupiá quanto em Porto Primavera. A partir do início de setembro, precisou aumentar essa geração, a defluência. E nessa última semana, o que a gente viu, principalmente para Porto Primavera, foi uma redução para recuperação do nível desse reservatório. E hoje, a gente já não está mais trabalhando, começou o dia trabalhando perto da 3.900, mas nesse momento a gente já está defluindo um pouquinho mais para atendimento sistêmico, tá? Enquanto o Jupiá vem operando aí livre, conforme para atender a defluência programada lá em Porto Primavera. Vivi, eram esses os destaques, eu devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada, Léo. Eu vou então agora vou passar então para a gente fazer a nossa última apresentação aqui desse bloco, né? Então vou passar a palavra para o Pedro, para ele falar um pouquinho do estudo prospectivo. Por favor, Pedro. Boa tarde a todos. Acredito que já esteja em tela a apresentação. Então, vou apresentar aqui aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva. Foi levada ao CMSE agora na última quarta-feira, no dia 8 de outubro. O horizonte dessa avaliação consiste sempre em uma janela móvel de 6 meses. Então, sendo de outubro de 25 a março de 26, o horizonte atual. Então, fazendo uma breve recapitulação aqui dessa avaliação, o estudo prospectivo ele é composto, então, por duas avaliações, né, visando o atendimento de energia e potência. O CMSE utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento ao sistema, podendo embasar a adoção também de medidas operativas excepcionais para garantir o atendimento tanto de energia quanto de potência. Então, o objetivo desse estudo é mapear distintas zonas operativas. Então, foram simulados, então, dois cenários, um cenário inferior
e outro cenário superior, e esses dois foram levados ao CMSE. Um dos principais insumos, então, nessa avaliação é a previsão de vazões. Nesse estudo atual, a avaliação do cenário inferior está utilizando ali um P4, né, do histórico da MLT, e o cenário superior está ali no P55. Então, a avaliação fica entre esses dois extremos aqui, no caso, quando a gente fala no SIM, de uma forma geral. E se a gente for colocar em termos de subsistema, o Sudeste e Centro-Oeste fica classificado ali como o terceiro menor do histórico, o Nordeste aparece como o P11, o Norte, o 48º, fica na meiuca ali, na mediana do histórico, e o Sul teria ali suas condições ali como a 29ª menor, um P31. Ok? Seguindo, então, para alguns resultados dessa avaliação, aqui esses slides estão as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste Centro-Oeste em percentual do máximo. Essas linhas cheias representam os resultados mais recentes obtidos e as tracejadas, o do estudo passado. Nota-se, portanto, que os cenários retratam diferentes ocorrências de período úmido, né? O cenário superior, o período úmido se inicia ao longo de novembro, ganhando força ali a cada mês, né? E no cenário inferior, a estiagem se prolonga até o final de novembro, e em dezembro ocorre uma leve melhora, mas que configura um período úmido não muito bom, né? Portanto, os armazenamentos do Sudeste andam um pouco de lado. Então, a gente tem esses dois cenários aqui, né, bem distintos em relação à incerteza do início do período úmido. A gente vê aqui a trajetória de armazenamento do Sudeste para o cenário inferior, adentra ali a região amarela, né, da curva de referência, no último período do estudo. Lembrando que essa curva aqui ainda será atualizada de 2026. Atualmente estamos utilizando os valores calculados para 25, né, para o ano vigente. E essa invasão aqui da CREF no último mês, ela serve apenas para continuarmos o monitoramento das ENAs e a evolução dos armazenamentos ao longo desses próximos períodos, esses próximos estudos, né, monitorando esse próximo período úmido. Passando aqui para o SIM, armazenamento do SIM, a análise é parecida, a situação do cenário inferior é levemente melhor, né, do que observada com foco no Sudeste, visto que há outros aproveitamentos ali contribuindo para a elevação do nível agregado. Tá? De modo geral, a avaliação é parecida com o Sudeste. Aqui a gente não foi adentrada aqui a região amarela da curva referencial do SIM. Tá? Okay. Esse slide aqui é possível ver como ficou o despacho térmico para ambos os cenários, bem como o custo marginal de operação desses subsistemas. No cenário superior, com o período úmido começando ao longo de novembro, o CMO tende a cair, ali chegando a valores nulos, né, a partir de janeiro, mas já cai ali dezembro em diante. Já no cenário inferior, com a caracterização de um atraso, né, desse período úmido, ou um período úmido ruim, o CMO tende a subir e chegar a valores ali próximos a R$ 700 por megawatt-hora em novembro, e com a ajuda do norte, em seguida, a tendência é redução do CMO em fevereiro e março, mas ainda em valores ali superiores a R$ 300 por megawatt-hora no Sudeste e no Sul, e com descolamento, né, entre os subsistemas por conta do excedente energético do norte, principalmente, e o atingimento ali dos limites de intercâmbio para as regiões Sudeste e Sul. Passando agora para o resultado do balanço de ponta. Esse slide aqui, então, conta o resultado da variação de potência, né, que está a fotografia da hora mais crítica, maior carga, né, um perfil de carga crítica, e um P5 de geração eólica para essa hora, né, para o cenário inferior de afluências. Portanto, essa aqui é a foto que seria mais crítica, né, da avaliação. Lá no nosso painel dinâmico é possível variar esses percentis de geração eólica e também verificar ali
as outras condições, né, do cenário superior de afluências. Mas, nesse caso aqui, projeta-se, então, um despacho térmico adicional em todos os meses. Com isso, não há indicação da utilização de reserva operativa. Nesse cenário, foi utilizada uma parte da eliminatória de Itaipu e a modulação do São Francisco, né, para fazer o atendimento da demanda no horário de pico. Aqui também temos essa mesma fotografia do cenário superior, né, aqui também com P5 de eólica, e para essa carga, a mesma carga, né, da hora crítica. Nesse caso aqui, a expectativa de um bom período úmido, né, no cenário superior, a maior folga do atendimento de ponta, com indicativo de necessidade de despacho térmico adicional, ainda assim, né, para o atendimento da ponta de carga. Como eu havia comentado, então, pelo Power BI, né, aqui na nosso painel dinâmico, é possível acessar o resultado de potência, e também a avaliação energética em mais detalhes. Então, os senhores fiquem à vontade ali para acessar, já está atualizado no site aberto do ONS. E os insumos também, né, como ENA e outros, todos estão lá também contidos nesse painel. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Viviane, retorno a palavra. Fico disponível para responder qualquer pergunta. Obrigado. Obrigada a você, Pedro. Agora a gente vai para o nosso intervalo de 5 minutos. Logo a gente volta, então, com a resposta às perguntas que já foram feitas pelo chat. Obrigada. Olá, voltamos então do nosso intervalo. Vamos responder as perguntas, né, que foram feitas agora. Eu vou chamar primeiro, então, a Heloísa para responder a pergunta do Diogo Almeida Machado. Ele perguntou, se há alguma sinalização do período úmido, né. Obrigada pela pergunta, Diogo. Heloísa, se você puder responder para a gente, por favor. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Diogo. A respeito do período úmido, a sinalização que a gente tem no momento, que os modelos numéricos e considerando a precipitação observada nos últimos dias, é de que não há um sinal de atraso ou de adiantamento do período úmido. Então, ele deve ocorrer dentro do que se espera climatologicamente, que é no final de outubro. Obrigada, Heloísa. A gente teve uma segunda pergunta agora da Josiane Correia, da Giral Energia. Ela pergunta, boa tarde, qual a razão para a mudança na tendência observada na ENA da região norte e o que justifica a tendência de aumento nas regiões sul e sudeste? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Arthur, que fez a apresentação da previsão hidrológica. Arthur, por favor. Obrigado, Vivi. Obrigado pela pergunta, Josiane. No caso, todas as respostas que a gente tem de indicativo de aumento vêm por conta do modelo chuva-vazão. Então, como a apresentação da Heloísa no primeiro bloco indicou, a gente teve as questões de chuva isolada no Tietê, Grande, Paraná. A gente está com a perspectiva de chuva dentro da média para as bacias, então isso indica que o modelo chuva-vazão começa a ter alguma resposta, tanto nos subsistemas sul e sudeste e também no norte. No norte, cabe destacar a questão do Tocantins também, que está com um indicativo muito grande de aumento. E mais detalhes, a gente tem os produtos da previsão de vazões que são publicados no Sintegre, que a gente tem a discretização por bacia e as previsões para as próximas semanas. Então, daria para olhar no detalhe lá as questões individualizadas das respostas dos modelos. Então, com isso, eu encerro a resposta e fico à disposição caso tenham mais dúvidas. Muito obrigada, Arthur. A gente teve duas perguntas, referentes à Uniwave que a gente vai deixar para o próximo bloco, que a gente não tem, ninguém da equipe no momento. E a próxima pergunta, né, que o Gabriel Godinho também, nos perguntou. Boa tarde, Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Ele também perguntou que se nessa semana, né, apenas no sábado, o DECEM foi publicado sem contingências. Já sabem a razão disso? Vocês esperam que esse comportamento continue acontecendo nos próximos dias? Quais as razões estão tomando para reduzir a frequência de contingências? Então, aqui a gente mandou os decks, né, os decks desses casos foram enviados para o CPEL, que está analisando as causas e buscando alternativas para contornar esse problema, né, mas ao final da nossa apresentação, após a apresentação da política operativa, a gente vai ter uma apresentação do CPEL sobre o tema, tá, então espero que aguarde ali para, se não for, sanadas suas dúvidas, daí se você puder né, encaminhar novamente a pergunta para a gente, por favor. Tivemos outra pergunta agora sobre o prospectivo, né, e do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Com geração renovável elevada e carga mais baixa, por que ocorre elevação acentuada nos valores de CMO em novembro, seguida de redução forte em dezembro no cenário inferior? Então, eu vou chamar o Pedro para responder para a gente. Por favor, Pedro. Obrigado, Vivi. Obrigado pela pergunta, Alessandro. Então, a elevação do CMO, né, nesse mês que você comentou, ali, e em novembro, em seguida da redução, né, em dezembro, ela se dá por conta das fortes, na baixa da afluência do cenário inferior, no Sudeste, em novembro. Então, nesse cenário inferior, a gente tem uma baixa afluência em novembro, seguida de um pico de afluência em dezembro, como pode ser observado lá no painel dinâmico. Se você colocar lá nos insumos, você vai ver que em dezembro a gente passa em novembro 53% da MLT, para a base de novembro, né, lógico, e para 87% da MLT da base de dezembro, isso no cenário inferior. Então, por conta disso, né, principalmente, ocorre essa redução do CMO, e também, a partir de dezembro, janeiro, a gente já começa a ter a região norte ajudando mais, né, o SIM de uma forma geral. Então, é normal que haja uma redução ali de CMO de uma forma mais sistêmica. Ok? É isso, Vivi. Obrigado aí pela pergunta, Alessandro. Muito obrigada pela resposta, Pedro. Vamos então iniciar as apresentações agora do nosso segundo bloco. Vamos ter agora a apresentação do Carlos sobre a previsão de carga para o PMO e as revisões semanais. Por favor, Carlos. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Imagino que todos estejam vendo. Bem, vou começar aqui a apresentação de previsão de carga para a programação semanal, né? Essa é a segunda revisão do mês de outubro. Então, como de costume, eu vou começar falando sobre as previsões, as premissas meteorológicas, começando pelo subsistema sul. Então, no subsistema sul, nessa semana atual, nós tivemos temperaturas abaixo das previstas em Curitiba, mas em linha com a semana anterior, e isso foi um dos motivos, né, também para a questão de previsão de carga para essa segunda semana. Para a próxima semana, a tendência é que ocorra elevação em Curitiba, né, de 21 para 24, que já se identifica como uma elevação acima de 3 graus, maior ou igual a 3 graus, né, de diferença, e estabilidade nas outras capitais. Já para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, na semana atual, a gente teve um início de semana com temperaturas mais elevadas que na semana passada. Na média das temperaturas máximas, apenas São Paulo apresentou declínio, mas a gente vai ver no detalhamento por subsistema que o impacto dessas temperaturas mais elevadas no início da semana, como isso influenciou na carga também. E para a próxima semana, a gente vai ter a tendência que a gente tenha estabilidade nas temperaturas máximas na maioria das capitais. Por fim, nos subsistemas Norte e Nordeste, na semana atual, temperaturas máximas entre 28 e 31 graus no Nordeste, 32 e 34 no Norte. E para a próxima semana, também seguindo a mesma tendência, né, entre 28 e 32 no Nordeste, 33 e 35 no Norte, configurando estabilidade de temperatura e precipitação nas capitais. Bem, olhando no gráfico acima, o gráfico da carga por semana
no SIM. Então, a gente pode ver que nessa segunda semana nós tivemos um desvio de 2,25%. Então, e cada subsistema, tanto o Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, tiveram um impacto nesse resultado. Em questão de expectativa de fechamento da carga, nós temos o valor de 81.834 megawatts médio. Para a terceira semana, a gente pode ver que houve um ajuste de menos 1,46 para manter a carga num nível próximo à segunda semana, dado que a maioria dos subsistemas e a maioria das capitais tem premissas meteorológicas muito semelhantes a a semana vigente. E para a quarta e quinta semana foi um ajuste mais fino também para manter a carga num patamar que faça sentido, dadas essas premissas que a gente vem tendo essas semanas. Bem, e aí quando a gente faz um comparativo de revisão do PMO versus o PMO, a gente tem uma variação negativa, né? A gente tem uma variação de menos 1,76%, que mostra que a gente tem feito ajustes pontuais na carga e que tem, no total, né, a carga tem diminuído um pouco quando a gente faz esse ajuste semana a semana. Passando agora para análise por subsistemas, vou começar pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Então, como a gente pode ver aqui na segunda semana, a gente vê que houve um aumento substancial, né, de carga da primeira versus segunda semana, então de 44 mil megawatts médios para 46 mil megawatts médios. Então, tem esse incremento. E isso também pode ser fortemente explicado a essa questão da semana, que na segunda e terça-feira a carga do subsistema teve em média 49 mil megawatts médios, o que foi bastante acima, por exemplo, quando a gente compara a primeira semana. Então, segunda e terça-feira foram dias críticos para esse aumento da carga e também, consequentemente, para esse desvio, né? Mesmo com São Paulo tendo temperaturas um pouco, na média, né? Um pouco mais baixas. E aí, para a terceira semana, nós fizemos um ajuste, dadas essas premissas meteorológicas, para que a carga ficasse pareada. Essa atualização foi feita para que a carga ficasse pareada com a segunda semana, faz todo sentido. Então, de 46.361, nós fizemos uma atualização em que a carga ficasse em 46.564 megawatts médios. Quarta e quinta semana, nenhum tipo de ajuste, a gente pode ver que está um crescimento bastante homogêneo para essas duas outras próximas semanas. E quando a gente olha no comparativo, revisão do PMO versus o PMO de outubro, né, o PMO original, a gente tem uma variação de 1,08%. Bem, passando para o subsistema Sul. O subsistema Sul é um subsistema que nessa segunda semana ficou bastante ajustado, né? Um desvio de menos 1,85%, e ainda com esse outro fato de nós tínhamos uma premissa de temperaturas mais elevadas em Curitiba, e essa temperatura acabou sendo observada como um declínio, então a carga acabou vindo um pouco por baixo. A gente pode ver nesse valor de carga, né, da segunda semana de 2.882. E aí, para as semanas 3, 4 e 5, nós fizemos ajustes para que a carga ficasse num nível próximo à segunda semana, mas lembrando que terceira semana em Curitiba, a tendência é que a carga volte a se elevar, então um pouquinho acima da segunda semana em termos de carga, né, em carga global, mas também, né, também muito por conta da carga já estar num nível um pouco mais elevado, e a gente puxou a carga para ela se manter nesse nível da segunda semana. E aí, falando em questão de comparativo, revisão do PMO versus PMO, essa variação ela ficou em menos 3,45, também muito impulsionada, né, por esses ajustes feitos essa semana. Passando para o subsistema Nordeste, a gente pode verificar aqui que o subsistema Nordeste é um subsistema que tem tido crescimento da carga nas últimas semanas. Então, na última semana de setembro, primeira semana de outubro e agora nessa segunda semana, nós temos um crescimento da carga.
Então, esse valor chegou em 13.710 megawatts médios, o que corresponde a 3,28% de desvio. E aí, nenhum tipo de ajuste foi feito para as semanas 3, 4 e 5, muito por conta da questão de premissas que a gente tem em relação a esse subsistema. Então, a carga ela está muito próxima, né? Terceira, quarta e quinta semana, e nós identificamos que não faz sentido nenhum tipo de ajuste para o subsistema Nordeste. E aí, olhando a questão de variação, a gente tem uma variação de menos 3,64% quando a gente compara a revisão do PMO versus o PMO original. Por fim, o subsistema norte. O subsistema norte tem também nós tivemos uma excelente semana em relação à previsão. A gente pode ver que a carga ela está bem estável quando a gente compara a primeira e segunda semana. E, e a gente também optou por não fazer nenhum tipo de atualização nas próximas semanas, dada é, a ausência de incertezas, né? Então, como o subsistema norte acaba sendo um subsistema com uma previsibilidade maior e também temperaturas e questão da precipitação num nível de estabilidade superior, por exemplo, aos subsistemas, as capitais que compõem os subsistemas sul e sudeste e centro-oeste, não fizemos nenhum tipo de ajuste, e isso reflete também na variação de 0,24% quando a gente compara a revisão do PMO versus o PMO. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todos, fico à disposição para eventuais dúvidas e retorno a palavra para você, Viviane. Obrigado. Obrigada, obrigada a você, Carlos. A gente vai passar então agora para a apresentação do Lucas. Ele vai falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas do SIM. Lucas, passo a palavra para você. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos e a todas. Compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Então, pessoal, como já foi dito, né, vou passar aqui pelos limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas aí nessa semana operativa. Começando ali pela área do LCC, nós temos intervenções aí para os conversores de número 6, aí, tanto na subestação de Foz do Iguaçu quanto de Ibiúna. É uma intervenção aí, começou hoje pela manhã, né, dia 10, e vai até às 16h45 de amanhã, o sábado. E o motivo é a conexão de cabos em painéis para implementação de um sistema multi-feed tá, na instalação, nas instalações, né? E durante esse período a gente vai ter uma limitação do LCC de inferior a 2.349 megawatts. E aí, em sequência, também teremos atividade aí no Conversor 7, lá em Foz do Iguaçu, no dia 3/10, às 6h30 até às 16h30 da terça-feira, dia 14, também associado a esse sistema de multifeed, e também com a mesma restrição, né, de 2.349 megawatts transmitido pelo Elo. E ainda nessa linha, né, o Conversor 8, em Foz do Iguaçu, das 6h30 da quarta-feira, dia 15, até às 16h30 da quinta, dia 16 de outubro, também associado à implantação desse sistema novo, e com a mesma restrição, né, do LCC, 2.349 megawatts. Agora para a área 500 kV ali do Sudeste, nós temos a interação que já está em curso, da linha 500 kV Marimbondo 2 para Araraquara, circuito 1. Começou na segunda-feira, dia 6, às 7h30, e vai até às 17 horas do dia 7 de novembro, né, uma sexta-feira. E trata-se de uma modernização de paredes corta-fogo. E durante essa liberação, para que a gente suporte perdas simples e duplas na área de 500 kV do Sudeste, a gente deve programar as seguintes restrições: os depósitos de madeira inferior a 2.000 megawatts na transmissão, um RSU de até 7.000 megawatts, o LCC de Itaipu, para essa interação aqui, inferior a 3.000 megawatts, os bipolos de Xigu Estreito mais Xigu Terminal Rio inferior a 6.000 megawatts e o fluxo FBTA inferior a 2.000 megawatts. Seguindo para a região da interligação sul-sudeste,
tem uma liberação que já está em curso do transformador 765 kV da subestação de Tijuco Preto. Ela está prevista para encerrar às 16h30 do dia 21 de outubro agora. E trata-se de substituição de chaves seccionadoras e disjuntores do vão de 345 kV deste transformador. E a restrição é para o transformador paralelo, né? O transformador 6 Tijuco Preto tem que ficar com a potência inferior a 1.450 megawatts. Indo agora para a área Nordeste 500 kV, está prevista uma liberação de barramento 500 kV da subestação de Tianguá, das 17 horas do dia 14 até dia 18, no próximo sábado, para a instalação de melhoria, né, dos isoladores lá dos equipamentos. E durante essa intervenção, a gente vai ter que programar um FNEM inferior a 5.200 megawatts e um FNESE inferior a 7.000 megawatts. Ainda ali, agora na interface, né, a área Norte-Nordeste, aí tem liberação da linha 500 kV Gurupi, Serra da Mesa, circuito 1, prevista aí para o domingo agora, das 5 às 17 horas, para substituição de cadeias isoladores ao longo da linha. E as restrições são, durante a atividade, um FNS inferior a 2.700 megawatts e a penalização, né, de uma redução de 600 megawatts nos limites de FNS e de somatório FNS mais FNESE para a perda de bipolo de Xingu e também outra penalização de 600 no somatório FNS mais FNESE em função do fluxo norte-Xingu. Ainda na área também está prevista liberação aí de um disjuntor na subestação de Serra da Mesa, das 8 horas do dia 13, segunda-feira, até as 6 horas do dia 20 de outubro, para um retrofit das proteções da linha. Associados de disjuntor, e durante esse período, né, as restrições associadas são um FNS de 3.200 megawatts até. Então, pessoal, aqui a gente encerra a parte das interações com impacto eletroenergético. Eu volto a palavra para a Viviane e fico à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada, Lucas. Agora, então, a gente vai para mais um intervalo então, em 5 minutos a gente retorna com a resposta das perguntas que chegaram até o momento. Obrigada. Olá, peço perdão aí pelo intervalo um pouquinho mais longo, né? A gente estava vendo até a questão né, que algumas pessoas relataram problema de conexão, né, de que estava travando a reunião. Mas foram pouquíssimas pessoas em relação à quantidade de pessoas que estão nos ouvindo, então a gente acha que possa ser local. Então, existem duas opções para vocês testarem que está tendo problema. Um seria diminuir a qualidade da transmissão, né, na própria página, ou ali no aplicativo, né, clicar onde está escrito se está tendo problemas, clique aqui que ele troca o servidor, tá? Então, só uma sugestão, caso estejam com a transmissão ruim aí nas suas localidades, para testar essas opções. Agora eu vou passar, então, a palavra para a Luana. Ela vai responder as duas perguntas que chegaram mais relacionadas à modelagem do New Wave. Eu vou lê-las aqui. Uma pergunta foi da Ariane, da Tradner. Boa tarde. Conforme despacho número 2.998, de 7/10/2025, foi determinado pela ANEEL a suspensão da operação comercial do UHI Jacuí, de 180 megawatts. Como a ONS vai modelar a referida UHI no New Wave de novembro? A usina será retirada de todo o horizonte de simulação? E o Guilherme Mineto, da Amber Energia, também fez uma pergunta relacionada a esse despacho, né? O despacho da ANEEL suspendeu a operação comercial de todas as UGs da UHI Jacuí. Como a ANS irá modelar essa suspensão no New Wave de novembro? Vai retirar do deck via config ou irá modelar via modif? Muito obrigada pela pergunta de vocês, Ariane e Guilherme. Eu vou passar então para a Luana responder. Por favor, Luana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ariane e Guilherme. Obrigada pelas perguntas. Esse assunto está em nossa avaliação interna. Nós estamos cientes que existe uma variabilidade amostral que está associada à entrada e saída de usinas da configuração hidráulica.
Então, né, o que a gente sabe é que retirar a usina da configuração hidráulica do New Wave arquivo ConfHD nesse momento não é uma opção nossa, né? Para suspensões parciais, o que nós costumamos fazer? O nosso usual é retirar as unidades geradoras da usina no arquivo modif, que é o nosso arquivo de modificações cadastrais. Mas nós também estamos avaliando a alternativa de zerar a geração hidráulica máxima da usina no arquivo de restrições elétricas, da mesma forma como nós fizemos na UHE Candonga, quando ela ficou indisponível por todo o horizonte, né, nos anos anteriores. O DEC preliminar do PMO de novembro vai trazer a modelagem decidida. Então, ou vai ser via modif ou vai ser via arquivo de restrições elétricas zerando a geração hidráulica máxima. Então, quando a gente tiver uma solução, aí a gente traz para vocês, tá bom? Um abraço. Boa tarde. Muito obrigada, Luana. Boa tarde. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Carlos. Nós recebemos uma pergunta também sobre a previsão de carga, né, da Josiane Correia, da Geral Energia. O que justifica o crescimento da carga no Nordeste nessas primeiras semanas? Obrigada pela pergunta, Josiane. Por favor, Carlos. Bem, Josiane, obrigado pela pergunta. Eu vou compartilhar a tela aqui, eu acho que vai ficar mais fácil para conseguir explicar. Pronto. Bem, eu imagino que você consiga ver a minha tela. Estou aqui com um dashboard que a gente faz as apresentações. A gente pode ver aqui na primeira semana que essa primeira semana operativa no Nordeste, ela foi uma semana um pouco mais baixa do que o que a gente tinha visto, né? O que a gente tinha observado anteriormente, isso acabou frustrando um pouco as nossas expectativas em relação à carga. Então, acaba que houve esse desvio de 3,28, mas quando a gente olha, por exemplo, um pouco para o passado, a gente vê a carga num patamar mais elevado, e aí isso acaba com que as nossas expectativas, né, para, enfim, a próxima semana elas sejam impactadas. Então, esse é um dos motivos, né? Eu vou pegar aqui, eu tenho uma visualização um pouco mais interessante, que a gente pode ver o comportamento da carga no Nordeste durante essas últimas semanas. Então, a gente pode ver aqui em 5 de outubro, né, nessa semana operativa vigente, a gente pode ver a carga um pouco mais elevada. Na semana passada, a carga um pouco mais baixa. E nas semanas anteriores, a carga num nível um pouco acima da semana anterior, em que nós tivemos esse comportamento um pouco mais, entre aspas, atípico. Tem uma outra visualização que eu acho legal aqui de mostrar, que seria da área Bahia Oeste. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, a gente vê que a carga nessa última semana ela está bem acima, por exemplo, quando a gente compara com a última semana operativa. Então, são esses pequenos ajustes que fazem a composição da carga ficar um pouco mais elevada do que a primeira semana. Tá bom? Qualquer dúvida, pode voltar a mandar mensagem e a gente fica à disposição. Muito obrigada, Carlos. Eu vou passar a palavra agora. As demais perguntas vão ficar para o próximo bloco. Eu vou passar. A gente não vai deixar de responder, tá? Só para avisá-los. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, né? Ele vai fazer a apresentação sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. Por favor, Gabriel. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui pelas intervenções energéticas relevantes para essa semana operativa. Lembrando que o critério de relevância são as intervenções em unidades geradoras que alteram o limite sistêmico ou em unidades de grande porte. Para essa semana só temos intervenções relevantes no subsistema Sudeste Centro-Oeste, começando com Serra da Mesa, com manutenção preventiva programada para os dias 11 e 12, no dia 2. Em Tumbiara também é uma manutenção preventiva no dia 14. Em Itaipu 50 Hz teremos uma manutenção preventiva que ocorre a cada 9 meses, nos dias 8 e 9, que irá dos dias 13 até 16 de outubro. Na UTE Termorrio, uma manutenção corretiva um pouco mais longa, começando agora dia 12, indo até dia 21 de novembro, no dia 32.
Em Jupiá, há um teste de autorrestabelecimento programado também para domingo, nos dias de 2 a 8. Ilha Solteira, uma manutenção corretiva no dia 14, no dia 7. E como disse, nas outras subsistemas não temos intervenções relevantes para essa semana. Passar agora para os resultados da revisão 2 do PMO, resultados para a semana do dia 11 ao dia 17 de outubro. Primeiro destaque, como já foi comentado, o despacho ANEEL número 2998, que suspendeu a operação comercial de todas as unidades geradoras da hidrelétrica de Jacuí. Ela já não estava gerando, já era representada como uma restrição elétrica no horizonte do ECOMP, mas agora ela passou a ser modelada também no AC, sem disponibilidade das máquinas. Outro destaque para essa semana é a alteração no CVU das usinas, que ocorre todo mês após o quarto dia útil. E nesse gráfico a gente mostra o CVU antigo na linha cinza, da revisão passada, e o CVU novo na linha verde, destacando aqui os 10 maiores alterações de CVUs. Em relação aos resultados, temos aqui o custo marginal de operação, que ficou igual entre os subsistemas e entre os patamares, com valor médio de R$ 287,95, com exceção do norte, que no patamar de carga pesada se desacoplou e teve valor de R$ 555,69, acima dos 302,34 dos outros subsistemas. Os limites de intercâmbio foram atingidos no patamar de carga pesada do fluxo Nordeste-Sudeste e Norte-Sul, a somatório do fluxo, o FNS mais FNES, e também no Nordeste para o Sudeste, o FNES, nas restrições conjunturais dos 3 patamares de carga. Aqui a geração termoelétrica esperada para a próxima semana é de 12,3 gigawatts, sendo 7 de inflexibilidade e um pouco acima de 5 por ordem de mérito. Em relação ao despacho antecipado das usinas da GNL, para a semana que se inicia no dia 13 de dezembro até o dia 19 de dezembro, temos despacho antecipado para Santa Cruz e Luiz O.R. Mello, e não temos para Porto Sergipe. O benefício do despacho variou entre R$ 313 e R$ 306 por megawatt-hora, acima do CVU de Santa Cruz e Luiz O.R. Mello, mas abaixo do CVU de Porto Sergipe. Em relação à expectativa de energia armazenada para esse mês, vemos aqui no Sudeste, iniciando um pouco abaixo do que era esperado nas revisões passadas, em 47,6% do armazenamento máximo, com expectativa de terminar o mês de 45,8%, e para o mês que vem, o valor esperado de 44,5%. O Sul pelo contrário, começou acima do esperado na revisão passada e também está com expectativa de terminar o mês de outubro bastante elevado, 94,1%, e para o mês de novembro, o valor esperado de 82,3%, mas com uma variação entre 63,8% e 97,4% ao longo dos cenários. O Nordeste, um pouco mais parecido com as revisões anteriores, iniciando 52,5%, terminando o mês a 48,6%, e com o valor esperado para o mês que vem de 47% da energia armazenada máxima. O subsistema Norte um pouco acima dos anteriores, 80,7%, terminando o mês a 68,7%, e para o mês de novembro, em 55,7% do armazenamento máximo. E assim eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para a Viviane. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Gabriel. Eu vou apresentar para vocês agora a política operativa, vou compartilhar minha tela.
Acho que vocês já estão vendo, né? Bom, a gente vai apresentar, então, para vocês os principais destaques, né, da semana operativa, né, da última semana operativa, de 4 a 10 de outubro, até o dia de hoje, no caso, né, e também vamos trazer o acompanhamento do DECEM na programação diária. Esse primeiro slide, vocês já estão, né, acostumados a ver, ele traz a comparação do CMO do DECEM com o CMO do DECOMP. Vocês podem perceber que, em linhas gerais, né, o CMO do DECEM, ele segue o CMO do DECOMP, com exceção principalmente dos CMOs mais reduzidos ali no vale de carga e carga leve de fim de semana, e nos vales de carga de dia útil, né, que a gente tem uma redução maior. E a gente também tem um destaque com CMOs diferenciados, principalmente no norte e nordeste. No norte, principalmente em função do fluxo que a gente chama de FLEC, né, que é o fluxo de importação da área Roraima, e também do FNEM, né, o fluxo Nordeste-Norte. O fluxo Nordeste-Norte muito impactado por dois SGIs, o 60.203.25 e o 60.343.25, né, que afetam também os CMOs do Nordeste, e assim como o fluxo Juscelino, né, conforme instrução de operação e ON-CN, né. A gente também tem tido impacto dos limites, né, da transmissão das linhas Jaguaruana 2 Pacatuba, das linhas de 500 kV, né, Jaguaruana 2 Pacatuba, Açu 3 Jaguaruana 2 e Barreiras 2 Buritirama, também do somatório, né, do limite do somatório dos fluxos das linhas de 500 kV, Açu 3 Quixadá, né, as linhas que chegam em Açu, né, Açu 3 Quixadá, Açu 3 Milagres e Açu 3 Jaguaruana 2, que também é conforme instrução de operação normal, Nordeste 5NE. Né, as demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, né, da rede, e também da previsão de geração das usinas não simuladas. Aqui a gente traz nos gráficos de box plot, né, os CMOs e os outliers ali por subsistema, né, e a gente vê então o impacto para cada região, os principais impactos, né, de CMO. Então a gente tem outliers ali acima de R$ 2.500, né, por megawatt-hora no Sudeste, principalmente em função ali dos limites de fluxo das linhas, da inequação, né, para controle de carregamento da linha de 230 kV Itabira 4 Itabira 5. A gente também teve um impacto ali nesses horários, né, ali entre 6h30 e 16 horas, também da linha do transformador, né, de 500, 345 kV da SR Rio Novo do Sul. O limite de regime normal também da linha 500 kV Luisiana Rio das Éguas, e a inequação para controle de carregamento do transformador 345-138 kV da SE Campos, né, além do fluxo Juscelino e da inequação para controle de carregamento da linha 230 kV Jaíba-Janaúba. Alguns desses também afetam, né, a região Nordeste, né. A gente vê que a gente também tem o FJUSC, né, causando outliers na região Nordeste, além do FNEM, e esses fluxos que eu já tinha comentado, né, que foram os que mais se destacaram ao longo da semana ali de impacto no CMO, né, da Sul 3 de Agurana 2, os fluxos os limites das linhas Barreiras 2 Buritirama, Jaguaruana 2 Pacatuba, Luisiana Rio das Éguas, e a gente também tem de novidade para esse box plot ali do dia 10, né, a Colinas, a inequação para controle de carregamento da linha de 500 kV Colinas Ribeiro Gonçalves, tá? No sul, né, o que a gente tem
visto ao longo da semana e também nesses gráficos de box plot do dia 10, é o impacto do ESG e da UHE Monte Claro, né, que tem uma restrição, uma geração mínima, né, para a usina, que nesse caso afetou a primeira hora do dia, e a LT também 230 kV, a inequação, né, para controle de carregamento de um circuito no outro da linha 230 kV Salto Osório Foz do Chopin, né, que é decorrente de intervenção, dos SGIs 554725, 5775825 e 5395725. O SG de Monte Claro, acabei não mencionando, é o 60019. E a inequação também para controle de carregamento do transformador 500-345 kV de Biúna, né? Esse é de instrução de operação de regime normal, né? De instrução de operação para operação normal, que afetam, né? Esses CMOs aqui das 14h30, mais ou menos, até o final do dia. No norte, como a gente já tinha falado, né? Assim como nos demais dias da semana operativa, a gente teve impacto do FLEC, né, o fluxo ali Lechuga-Equador, né, e ele, principalmente ali nesse período entre 10 e 13 horas, o impacto do FNEM com esses CMOs, esses outliers ali mais próximos de zero, além da Barreiras 2 Buritirama, que teve um impacto mais significativo no norte de 6 às 7, e o fluxo, e a inequação também para controle de carregamento da Colinas Ribeiro Gonçalves, também nesses horários, né, de 6 às 7. Né, o fluxo Lechuga-Equador, né, que a gente, que é denominado, né, de importação da área Roraima, FILEC. Então, o que a gente tinha de destaque do box plot do dia 10 seria isso, né, e o nosso mapa do dia 10, do 10, a gente destaca aqui também esses limites, né, às 7h30 da manhã, no caso, né, a gente apresenta, só lembrando que aqui a gente apresenta 30% só dos CMOs das barras do SIM, né, que são mostrados, né, e aqui a gente vê esse destaque para os CMOs do Nordeste, né, mais reduzidos em função do atingimento aí dos limites de fluxo do FNEM e do F-Juscelino, né, do fluxo Juscelino e do fluxo Nordeste-Norte. Agora, aqui a gente faz um comparativo, né, da geração hidráulica, né, das diferenças da geração hidráulica no DCEM e no PDP, na semana de 4 a 10, e a gente pode observar que na maioria dos subsistemas, né, acaba que o DCEM, ele gera um pouco mais, né, a geração hidráulica do que no PDP, né, e o que a gente pode destacar é que no subsistema norte, a geração do DCEM, de maneira geral, ela é superior, né, assim como no sul, e no nordeste também é levemente superior na média, né, do período, muito em função também do PDP estar praticando uma operação bem minimizada, né, das usinas na geração das usinas do Rio São Francisco, né, para atendimento à resolução da ANA. E na região sudeste, de maneira geral, a geração no DCEM, ela acaba sendo inferior à praticada no PDP, mas por via de regra, a diferença, né, essas diferenças são muito em função da política operativa mesmo. Agora, destaque para a geração térmica, né, a geração térmica, esses desvios, eles ocorrem, na maior parte deles, por redeclaração de inflexibilidade após a publicação do resultado do modelo DCEM, né, e também por razão elétrica, esse motivo de razão elétrica, muito em função do número mínimo de UGs nas UTEs do estado de Roraima, né, e a gente destaca que o dia 4, que a gente verifica uma geração do DC inferior ao PDP, devido à declaração de inflexibilidade por parte da UTE Nova Venécia 2, né, e a compatibilização do DCEM desligando Maranhão 3, né, considerando o SGI 61.912.25. Nos períodos de 5 a 9, né, a gente verifica
também que o DECEM acaba tendo uma geração inferior à do PDP, muito em função das contingências, né, que o DECEM foi publicado em contingência N2 e, portanto, não considerou as restrições de unit commitment das usinas térmicas. No dia 10, a geração do DECEM é superior à do PDP, tendo em vista a indisponibilidade da UTE Jorge Lacerda C e a intervenção na SEPC 2, né, que entraram após também os períodos limite aí para a entrada no modelo. Sobre o intercâmbio internacional, né, a gente teve importação de energia da Argentina nos dias 6, 7 e 8, mas eles foram na modalidade de ofertas de devolução, né, devolução de energia, né, a gente tem um saldo ali de energia com a Argentina e eles ofertaram, né, essa devolução. Na questão das ofertas, né, de resposta da demanda para essa semana operativa, a gente teve acionamento apenas no dia 7 de outubro, no valor máximo de 236 megawatts, né, com a oferta na modalidade disponibilidade. Sobre o balanço, né, da programação semanal de 4 a 10, a gente pode notar, né, esse perfil importador de energia no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, né, esse perfil. A geração, ela está dimensionada para controle de nível e atendimento da ponta de carga, né, principalmente nas usinas do Grande Paranaíba e Paraná, e a exploração dos recursos energéticos das usinas das bacias do Rios Madeiras e Telespires, conforme disponibilidade. Para o subsistema sul, né, a gente tem um perfil de intercâmbio variando entre importador e exportador, conforme as condições sistêmicas, né, está mais ou menos fazendo o balanço ali do SIM, né, com as usinas do sul, fechamento. Geração dimensionada, então, conforme a disponibilidade de alocação na carga, né, do SIM, realizando o controle dos níveis dos reservatórios, né, em função das afluências verificadas e previstas. No Nordeste, como a gente já mencionou, né, ele tem um perfil exportador, né, em todos os patamares, mas a operação hidráulica está minimizada, né, com a redução da geração na cascata do Rio São Francisco, considerando que o reservatório de Sobradinho entrou na faixa de atenção. Para o subsistema norte, um perfil importador, também quase todos os patamares de carga, ali com exceção da ponta, né, de carga, com uma elevação hidráulica nesse período, e a geração, então, dimensionada para atendimento da ponta de carga, especialmente. Nosso balanço de geração, né, o gráfico de balanço de geração, a gente tem um destaque ali para a geração renovável, né, de 85%, sendo desses 85%, 43% que não são despachadas centralizadamente. O percentual, né, da geração renovável, a gente destaca, né, uma redução de aproximadamente 650 megawatts de geração eólica, e aí uma elevação de aproximadamente 2,2 gigawatts de geração térmica, né? Então, a gente tem um percentual de despacho de 15%, né, da geração térmica, que é não renovável, 42% de geração hidráulica, e 20% da renovável não simulada eólica, né, 9 MMGD, e o FV 5%. A previsão, aqui a gente traz a previsão de geração eólica para o SIM, né, para o dia de hoje e os próximos dias, né, até o dia 18, que é o horizonte que a gente tem de previsão. E a gente aqui destaca que o menor valor médio, né, está previsto para o dia 14, em torno de 16 gigawatts, 16,8 gigawatts médios, e a maior média está prevista para o dia de hoje, né, com aproximadamente 18,5 gigawatts, né, e essa modulação, a gente destaca a modulação bastante intensa também ao longo do dia, né, tendo uma variação bastante acentuada ali em torno do meio-dia, né? Caindo do horário da noite até o meio-dia. Nesse slide a gente traz as ofertas de importação de energia, então a gente destaca aqui que a gente teve oferta da Enel, né, para
importação da Argentina, né, com blocos até o bloco 5, nos montantes de 400 para o bloco 1, 500 para o bloco 2, 700 para o bloco 3, 300 para o bloco 4 e 5, né, resultando numa oferta de 2.200 megawatts, e teve um leve aumento em relação à semana anterior, né, em torno de R$ 1 megawatt-hora para o primeiro bloco e um pouco mais de R$ 2 megawatt-hora para o bloco 5. Também para também da Enel, a gente teve a oferta para o Uruguai, né, pelo Uruguai, de 8 blocos, né, com montantes mais reduzidos, 33 megawatts para os blocos 1 e 2 e 17 megawatts do bloco 3 a 8, com um aumento também no valor da oferta, né, passando para 378 para o primeiro bloco, até 2.100 para o último bloco, mais ou menos, e sendo 1,43 megawatts ali acima da oferta do bloco 1 da semana passada, e aumentando em R$ 8 megawatt-hora para o último bloco. A BTG Pactual também fez oferta nos mesmos montantes, para os mesmos blocos, com valores um pouquinho diferenciados, mas na mesma ordem de grandeza, né, R$ 380 para o primeiro bloco, o megawatt-hora, e R$ 2.176 megawatt-hora para o bloco 8, assim como a Bolt Energy também fez oferta de 8 blocos, né, nos mesmos montantes, e num custo bastante similar também, e também aumentando um pouco a oferta em relação à semana passada, sendo o bloco mais barato de R$ 382 megawatt-hora e o mais caro de 2.000, em torno de R$ 2.000 megawatt-hora. Aqui a gente fala um pouco da política operativa prevista para a próxima semana operativa, né, de 11 a 17, do 10, muito similar à política operativa que a gente já teve essa semana, né, com a geração do Norte dimensionada para atendimento à ponta de carga e ao HE Tucuruí buscando seguir a curva de referência, o Nordeste com uma operação minimizada, com redução da geração da cascata do Rio São Francisco, né, considerando o reservatório de Sobradinho na faixa de atenção, o Sudeste e Centro-Oeste, né, com a manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para o atendimento à ponta de carga e controle de nível dos reservatórios, né, da cascata. A geração da região sul dimensionada, né, para controle de nível dos reservatórios em função das afluências, conforme a possibilidade de alocação na carga. Atendimento à ponta de carga, a gente tem, né, a folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul e na OHE Tucuruí, e uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional, né, ao que já é dado pelo modelo DECEM. Para a próxima semana operativa, a gente tem expectativa de ocorrência de EVT, né, de energia vertida turbinável. Essa exportação estaria condicionada, a exportação, né, dessa energia está condicionada à avaliação diária, e a exportação de energia também para a próxima semana poderá ocorrer exportação, né, condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Agora a gente vai passar para os informes, né? A gente teve a publicação da portaria normativa MME número 117, de 19 de setembro de 2025, com atualização das diretrizes e da portaria normativa 88, né, e prorrogando, né, o prazo de validade para 30/4 de 2026. Então, a gente está aguardando a retificação das ofertas recebidas anteriormente e eventuais novas ofertas que serão válidas até abril de 2026. Aqui a gente tem um informe de erro, né, PLN 008 de 2025, que por meio do bloco, a gente aqui explica, né, que por meio do bloco DELIN, dos arquivos .pwf, referentes ao caso base, né, o caso elétrico, são definidos os elementos da rede elétrica a serem considerados na simulação do fluxo de potência linearizado, por meio do qual o modelo DECEM verifica o atendimento aos limites dos equipamentos. E na subestação de Boa Vista, existem 3 transformadores 230.069 kV,
Entretanto, no caso base referente ao mês de outubro, utilizado no DEC do dia 1º, esses transformadores foram representados de forma equivocada, né, apresentando elementos duplicados no lado da baixa tensão. E por se tratar, né, de uma restrição elétrica interna ao submercado, que não impacta na capacidade de intercâmbio, né, entre os submercados, essa restrição não impacta na formação do PLD. Outro informe que a gente tem hoje é sobre o grupo técnico de Belo Monte, né, foram feitas 3 reuniões com os agentes, né, é um grupo do CT-PMO-PLD, que trabalhou no aprimoramento da representação do complexo de Belo Monte no modelo D100, né, e a gente aqui informa que o GT apresentou os seguintes aprimoramentos, né, atualização da cota mínima da OHE Pimental para 95,50, isso já é uma cota de outorga, mas não está atualizada nos modelos. Atualização da restrição de taxa de variação de geração da OHE Belo Monte, né, para 1.222 megawatts por hora. E a representação da modelagem do deplecionamento gradual do reservatório da OHE Pimental durante o período seco, né, considerando a variação máxima de 7 centímetros por dia para o dia-alvo da programação. Então, a gente disponibilizou a nota técnica no site, né, do CT-PMO-PLD, no dia de hoje, né, hoje pela manhã, e a gente está aceitando as contribuições até dia 19/10/2025. Para finalizar a nossa apresentação, a gente teve nessa semana uma análise do tempo de processamento do D100 pela equipe do CEPEL, né, que a gente enviou os decks para análise do CEPEL, visto que quase todos os decks dessa revisão 1, né, do PMO de outubro foram publicados em contingência, né, então eu vou passar a palavra para a Daniele do CEPEL, para ela fazer a apresentação do que eles já verificaram até o momento sobre isso. Eu vou só parar de compartilhar aqui a minha tela para você poder compartilhar, Dani. Ok. Compartilhar Por minha favor. tela. Um momentinho. Acho que vocês estão vendo. Poderia só confirmar, Viviane, se vocês estão visualizando? Estamos sim, Dani. Tá, muito obrigada. Então, queria agradecer ao INS por essa oportunidade, né, da gente estar trazendo atualizações sobre performance no modelo D100, né. Primeiramente, eu queria pontuar que desempenho computacional, ele é um tema importante para o CEPEL, a gente tem trabalhado em diversas frentes atacando isso. Então, a gente tem um histórico de funcionalidades que tratam o tempo computacional desde 2019, na época do Sombra, até o momento, né, algumas dessas opções, né, elas são usadas hoje oficialmente, outras ainda estão em avaliação, né, pelas instituições. Sobre os casos de contingência, né, observados nesses últimos dias, a gente testou, sim, alternativas, né, para ver se a gente conseguiria melhorar, né, a questão do desempenho computacional, já com as funcionalidades, né, que estão em avaliação. No entanto, a gente não teve resultados significativos, né. A gente começou a investigar qual seria o problema que estava ocorrendo, e é uma dificuldade no solver simplex, né, de conseguir resolver um MILP, né. Já no começo, quando ele vai resolver o problema linear inteiro misto, né, que é o problema com unit commitment térmico, ele trava ali quando ele vai tentar resolver o nó raiz, né, utilizando o método dual simplex. Então, a gente está com uma alternativa interessante, né, que seria paralisar esse dual simplex quando ele não conseguisse progredir após um número de iterações e utilizar ali em seguida o método de pontos interiores, né. Essa alternativa, ela se torna uma questão que resolveria esses casos de contingência, né, e é uma alternativa que a gente está estudando e já está implementando para as instituições avaliarem se seria interessante ou não. Também, paralelo a isso, a gente tem investigado o uso do solver Gurop, tá? Então, a gente tem feito alguns testes, né, nesses casos de contingência, e o Gurop tem se mostrado uma alternativa muito promissora nesses casos, né? Então, nos casos do dia 22, dia 5, dia 6, dia 7, dia 25,
Desculpa, dia 22, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, ele tem reduzido muito o tempo computacional, né? A gente vê uma redução expressiva, né? E isso vem, né, com um novo modelo que o CEPEL tem adotado com o uso do Solver Gurop, tá? Continuando a apresentação aqui, a gente tem testado um ano de casos, né, com o Solver Gurop, né, e ele tem desempenhado muito bem, né. A gente tem aqui os resultados em ordem decrescente do tempo computacional com o Simplex, né. A gente rodou um ano de casos de julho de 24 a junho de 25, tá? Aqui os tempos eles estão em ordem crescente do menor tempo ao maior tempo computacional observado nesses casos com o uso do Simplex. Em laranja a gente tem os casos com o Gurop. A gente vê um ganho de tempo gigantesco, né, com o uso do Solver Gurop, né, ele chega abaixo aqui dos 80 minutos em todos os casos, né, em tempo médio, né, a gente tem 31 minutos com o uso do Solver Gurop contra 70 minutos com o uso do Solver Simplex, né. Em estatísticas, né, mais ou menos com ganho e perda de 5 minutos dos casos, a gente tem 20% dos casos, né, que a gente não vê uma diferença significativa de tempo computacional, contra 71% dos casos rodando mais rápido com o uso do Solver Gurop contra 10% mais lentos, né, utilizando o Solver Gurop. Então, ele tem se mostrado uma alternativa bem valiosa, né, que poderá ser implementada, né, no futuro bem breve, né. Em relação aos casos de contingência, né, como eu disse, a gente está tratando, né, a gente vai disponibilizar uma versão com essa melhoria, né, essa melhoria vai resolver esses casos que ocorreram, né, mas a gente tem aqui uma alternativa mais robusta, né, que o CEPEL tem desenvolvido e tem pesquisado, que é utilizar o Solver Gurop como base, né, em alternativa ao Solver Simplex, que não tem tido tantas implementações, tantas alterações nos últimos anos, né. A gente vem acompanhando o desenvolvimento, né, as novas versões que são geradas pelo Simplex, né, a gente não tem visto, né, alterações relevantes em relação ao algoritmo que ele utiliza, né. Ao contrário do Simplex, né, o Gurop todo ano ele tem novas funcionalidades, né, algoritmos melhorados, né, ele está desempenhando muito, com resultados melhores, né, muito relevantes em relação ao Simplex. No mais, né, essa versão com o Gurop, ela já está bem robusta, né, da parte do CEPEL, né, tecnicamente ela já poderia ser usada, né, na operação, não do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista técnico, né, e a gente já vai disponibilizar essa versão, né, para as instituições avaliarem na próxima semana. No mais, eu queria deixar claro o compromisso do CEPEL, né, com essa questão de tempo computacional. Não é uma questão que se encerra aqui com esses resultados ótimos que a gente tem encontrado, mas é uma questão que a gente trata, né, continuamente, né, não existe um momento que a gente vai parar de fazer isso, né. O desenho é usado diariamente, né, as dimensões do problema que a gente resolve, cada dia elas vão mudando, né, o problema vai se tornando mais complexo, né, e funcionalidades vão sendo agregadas, tá? Então é isso, queria agradecer o espaço, Viviane, passo a palavra para você. Muito obrigada, Dani. A gente vai agora para mais um intervalo, né, de 5 minutos, e a gente volta para responder as perguntas que chegaram até o momento. Eu aproveito para agradecer a todos os palestrantes, né, pelas palestras aí de hoje, pelas apresentações de hoje. Obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Retornamos então do intervalo. A gente vai finalizar nossa reunião então com a resposta às perguntas, né? Primeiramente, eu vou chamar o Paulo, que vai responder para a gente uma pergunta que chegou sobre o WEO, né? Do Gabriel Godinho, da Eletrobras. Houve alguma contingência no processo de previsão eólica pelo WEO diário essa semana? Então, eu passo para ti, Paulo, responder essa pergunta para a gente, por favor. Beleza, Viviane. Boa tarde, pessoal. Na verdade, Godinho, houve sim, né? A gente teve uma contingência essa semana. Na verdade, o próprio modelo, o próprio WO, quando falha um dos modelos meteorológicos, né, ou mais de um modelo meteorológico, e sobra algum, ou seja, os modelos numéricos de tempo, a própria combinação do modelo já continua com os modelos que estão ativos.
Então, se houve uma falha, em tese, o processo segue normalmente. Agora, quando há ausência de todos os modelos, ou seja, a gente teve uma falha em todos os modelos meteorológicos, aí entra uma contingência que é o seguinte, né? O, o modelo o WO semanal utiliza a última rodada, o WO semanal não, desculpa, o WO semi-horário, vale para o semanal também, o WO semi-horário, ele utiliza a última rodada válida do modelo numérico, ou seja, do modelo meteorológico. Nesse caso, né, ele usa a rodada do dia anterior, que é exatamente o que aconteceu essa semana. Mas todas essas situações acontecem. As regras, né, deixa eu só pegar aqui que eu já te falo até o número do subitem do procedimento de rede. As regras que regem, né, essas contingências estão definidas no item 2.3.1.1.5 do submódulo 2.4, premissas, critérios e metodologia para estudos energéticos. Aí é só ter atenção que é o do tipo operacional, né? E só para complementar, né, com os próprios resultados do DEC, né, você já consegue avaliar qual tipo de contingência ocorreu, seja falha de um modelo meteorológico, seja falha de todos. Então, com os próprios dados lá, você já consegue definir ou encontrar a informação que você precisa para saber se aquela contingência atuou ou não. E tendo qualquer outra dúvida sobre essa questão ou qualquer outra questão relacionada aos WOs, seja o semi-horário, semanal ou previsão fotovoltaica, só abrir uma central de atendimento que a nossa equipe está à disposição para responder. É isso aí, Viviane. Volta a palavra para você. Muito obrigada pela resposta, Paulo. Também agradeço a pergunta, né, do Gabriel. Agora vamos passar a pergunta para a Luana, né, porque chegou mais uma pergunta também de representação do New Wave, da Isabela Marchini. Prezados, boa tarde. Tem alguma regra que define quando a representação é feita pelo arquivo de restrições elétricas e quando é feita pelo MODIF? Luana, por favor. Boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, na verdade, quando a gente fez a modelagem da Candonga, né, que nós fizemos pela restrição elétrica, a gente não sabia muito bem o prazo que ela ia ficar fora. Depois é que saiu o despacho suspendendo as UGs, então a modelagem imediata que nós identificamos para fazer a modelagem foi a restrição elétrica, foi assim que foi feito. Mas o usual, né, que é feito para suspensões de hidráulicas é via MODIF, mas não existe uma regra, né, definindo que tem que ser de uma forma ou tem que ser de outra. Por isso que eu afirmei que a gente ainda não tinha fechado como seria a modelagem, né? A gente está caminhando para a modelagem via MODIF, mas a gente também está avaliando como seria para fazer como restrição elétrica, entendeu? Mas, assim, o fato normalmente quando é uma restrição temporária, ou que ainda não tenha saído uma suspensão, a gente faz a modelagem via restrição elétrica. Quando é uma modelagem que tem uma suspensão, já com regulação, a suspensão parcial, a gente faz via MODIF. É isso. Qualquer coisa, estamos já à disposição. Pode mandar dúvidas pela central de relacionamento, que a gente responde também. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, Luana. Boa tarde. Dando seguimento aqui às perguntas, né? A gente teve algumas perguntas. Uma pergunta que a gente vai ter o Leonardo da PRH, né, da área de recursos hídricos, e o Gabriel respondendo junto sobre a modelagem no Decomp. A pergunta da Diana Ruth de Lima, do Itaú. Prezados, boa tarde. Segundo a resolução ANA 132 de 2022, a vazão de efluente máxima da UHE Capivara seria considerada em faixa de operação de atenção para armazenamento inferior a 40%. Apesar do volume de capivara ser superior a esse volume, o ONS modelou a trava de vazão turbinada no Decomp. Apesar de existir FSAR-H, faz sentido essa consideração a partir do primeiro estágio? Nas diretrizes operativas PMA outubro 25, a projeção de armazenamento é inferior a 40% a partir do dia 19/10. Primeiramente, o Léo vai responder. Léo, por favor. Obrigado, Viviane. Obrigado, Diana, pela pergunta. Diana,
cascata do Paranapanema, a gente simula ela semanalmente por conta da restrição da ANA, por conta lá da resolução da ANA, que para o Paranapanema é semanal, tá? Nessa semana a gente vislumbrou que para a usina de Capivara, a última semana operativa de outubro, Capivara vai estar abaixo de 40%. Por isso foi declarado o FSARH número 8920, exatamente para a última semana operativa de outubro, do dia 25 ao dia 31, estipulando aí o valor máximo de turbinada, tá? Vazão turbinada máxima de 990 metros cúbicos por segundo, média semanal. Além desse FSARH, também foi feito um FSARH para o segundo mês do horizonte do Decomp, o 8922, que aí sim é todo mês de novembro, do dia 1º até o dia 30 também, estimando que Capivara vai estar abaixo de 40%, então vai ter essa regra de 990 metros cúbicos por segundo de média semanal para o segundo mês, tá? Aí eu peço ajuda para o Gabriel na complementação da resposta, Gabriel. Obrigado, Léo. Porque a impressão que a gente teve é que você acha que a restrição começou a valer a partir do primeiro estágio, mas na verdade ela está a partir do terceiro estágio, que corresponde ao dia 25 de outubro, como está no FSARH. Se for olhar a coluna 11 dos campos da HQ, LQ e CQ, está o número 3, né, que indica que está começando no terceiro estágio e depois ele vai até o último estágio. Então está válido apenas os estágios 3 e 4 do deck atual do Decomp. Muito obrigada, Gabriel e Leonardo. O Leonardo vai continuar aqui com a gente, né? Tivemos mais perguntas relacionadas à parte hidrológica. Outra também da Diana Ruth de Lima. Na reunião do CMSE de setembro, o INS ressaltou a importância da flexibilização de vazão de Porto Primavera para o próximo ciclo 2025-2026, considerando a minuta de resolução da ANA. Existe algum movimento adicional por parte do INS para conseguir a flexibilização de vazão para o período de 2026, de forma antecipada à conclusão da consulta da ANA e publicação da resolução prevista para dezembro de 2025? Leonardo, se você puder responder para a gente, por favor. Obrigado, Vivi. Obrigado novamente, Amanda. O ONS sempre vai buscar a flexibilidade operativa, tá? De forma antecipada, ele solicitou ao CMSE, como você narrou, essa flexibilidade em Porto Primavera. Em paralelo, a ANA, seguindo seus ritos próprios, seguindo seus próprios tempos, ela colocou em consulta pública a resolução do Paraná, do Baixo Paraná. O ONS, nesse momento, está avaliando o texto daquela resolução e irá contribuir para essa consulta pública, tá bom? Vivi, eu te devolvo a palavra e fico aguardando a próxima pergunta. Tá ok, Léo, obrigada. A gente teve uma pergunta também da Mônica Zambelli, né? Prezados, como está a operação da UHI Giral em relação ao ajuste de cota constante ou ampliada em 90 metros? Quando entra em vigor? Podem explicar brevemente ou apontar onde estão as diretrizes sobre o que muda em termos de modelagem New Wave Decomp D100 para a operação da nova cota? Por favor, Léo. Obrigado, Vivi. Obrigado, Mônica, pela pergunta. Mônica, esse ano, geral, já fez uma cota estendida ampliada, tá? Você pode buscar tanto no FSARH, também nas reuniões que a gente tem da ANA sobre a Sala do Norte, que lá a gente explora e fala um pouquinho mais dessa regra operativa. Nesse momento, o que a gente tem em vigor é o FSARH 8134, que estabelece aí o nível mínimo de geral na 8250, que é o nível mínimo operativo, até o dia 28/10. Então, assim como você, a gente nesse momento, o que a gente tem de informação é que geral permanece no seu nível mínimo até 28 de outubro. Tá? O fechamento desse FSAR que eu disse é o 8134. Quando o agente atualizar as informações do ONS, a gente apresenta para vocês como será a modelagem nos modelos, tá bom? Devolvo a palavra, Vivi. Muito obrigada pelas respostas e das perguntas, Léo. Eu vou responder agora, então, a pergunta do Diogo Almeida Machado, né? Ele pergunta em qual lugar do Sintegra ele consegue consultar os SGIs. Diogo, dentro do próprio Sintegre, né, você tem a ferramenta do SGI-AP, né? SGI-AP. Nele, para acessar ele, acredito que você vai ter que pedir permissão, né, de acesso.
e ali você consegue colocar o número, né, do documento e acessar as intervenções, né, consultar as intervenções. Continuando as perguntas, a gente também recebeu a pergunta do Gabriel da Silva Souza. Olá, como está a previsão de despacho para a resposta da demanda na próxima semana? Quais dias? Tem estimativa de despacho além do produto de disponibilidade? Gabriel, a gente tinha falado, né, para essa semana que a gente teve apenas um dia, né, o despacho da resposta da demanda, e para a próxima semana operativa, a gente não tem, assim, como avaliar ainda com precisão, né, quais serão os dias mais prováveis para a utilização da RD, né, uma vez que a possibilidade de uma geração eólica mais elevada. Então, como a gente até comentou nos slides, né, a gente não tem uma expectativa, assim, a expectativa é de baixa probabilidade de uso de recurso adicional, né, para atendimento à ponta, né, então o RD, a resposta da demanda, ela entra aí também nesse despacho adicional, né, então a gente tem uma baixa probabilidade de uso. Muito obrigada aí pela pergunta também, né, o Diogo também. A próxima pergunta que a gente tem é da Josiane Correia, da Geral Energia. O que explica a diferença na geração do DCM e do PDP? Josiane, a gente aqui sempre tenta trazer as principais diferenças, né, ali entre DCM e PDP, tanto hidráulica quanto térmica, né? A gente comentou na nossa apresentação, né, que a principal diferença na geração hidráulica foi política operativa, e a principal do despacho térmico foi a inflexibilidade declarada, né, fora o modelo, né, após o despacho, após o resultado, né, do despacho térmico dado pelo modelo. E a gente também tem um relatório, né, que a gente detalha mais essas diferenças, né, que fica também disponibilizado no Sintegre, um relatório mensal que a gente trata, né, de todas essas diferenças. A gente, acho que podemos finalizar com a última pergunta que chegou para a Daniele, do CEPEL. Prezados, boa tarde. Sobre o Gurobi, do Álvaro França, perdão. Boa tarde, Álvaro, muito obrigada pela pergunta. Prezados, boa tarde. Sobre o Gurobi, já foi comentado em algumas FTs que a estimativa é utilizar o Gurobi para os outros modelos além do D100. Qual o custo estimado dessa licença para os agentes? Obrigado. Essa incorporação do Gurobi nos modelos energéticos se trata de um novo modelo de negócio do CEPEL, né, de comercialização. Ele vai ser apresentado oficialmente no SNPTE, né? Então, eu convido vocês, se vocês estiverem lá, para participarem, né? E a gente vai apresentar em algum momento, né, numa próxima FT, com detalhes como que vai ser esse curso, esse licenciamento. No momento é isso, né? Então, oficialmente, a gente vai ter uma apresentação no SNPTE tratando sobre isso. Muito obrigada, Daniele. Então, para a gente finalizar nossa reunião, né, eu agradeço a todos os apresentadores e a todos os espectadores ali pela atenção. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa tarde a todos.